Por que no passado as pessoas viviam tanto e depois a vida se encurtou demais? Se a gente vê, Adão viveu 930 anos. Seu filho Set, foi o seu terceiro filho, 912. Mas depois a gente tem Ered com 962. E aí vem um grande campeão que foi Matusalém, que chegou a 969 anos. Tá? Só para citar mais um que é bem conhecido para a gente, é Noé, que ele chegou à incrível marca de 950 anos. Então a Bíblia fala pra gente uma série de pessoas, tá? Que quando você vê, por exemplo, um que viveu 777, você fala, poxa, pobrezinho, esse cara viveu pouco, comparado com os 900, mas ainda assim são 700 anos de vida. Hoje em dia uma pessoa chega a 80, a 90, a gente já está comemorando. Se alguém chega a 100, é motivo de um grande espanto, a gente fica super feliz. O que aconteceu no mundo de Deus, que as pessoas viviam tanto e mais uma vez a vida ficou tão curta, tão rápida e tão breve. Nós vamos trazer algumas explicações. A última delas, ela é muito importante para você entender algo que pode modificar muito a sua vida. O que está escrito é o seguinte: por um lado, nós temos que entender algo. O começo da criação, onde aparece essa longevidade tão impressionante, é o começo da criação. Ou seja, essas pessoas, elas viviam num mundo parcamente habitado, quase não existiam pessoas. Muitas pessoas perguntam até com quem Caim casou, como é que esses aqui tiveram filhos e assim por diante, de onde nasceram todas as nações. É um tema que a gente ainda tem que estudar, mas Deus prolongava a vida de muitos deles exatamente com o sentido que eles pudessem ter casamentos, procriarem e assim fazerem o planeta Terra, o planeta que Deus criou, começar a se tornar habitado por seres humanos que vão formar os povos na continuação. Outro ponto importante que nós temos que saber é que o começo de tudo foi Adão e Eva, que foram criados diretamente por Deus. Se a gente entende que Adão e Eva foram criados diretamente por Deus, então é claro que o corpo deles tinha uma perfeição muito grande. Ainda que eles pecaram, caíram de nível, eles acabam saindo do jardim do Éden, então eles causam a si mesmo algo de mal, mas a gente sabe que o corpo deles, criados diretamente por Deus, não tinham nem pai, nem mãe, então eles estão num nível de perfeição muito grande. Quanto mais próximo desse nível de perfeição, então é lógico que as pessoas vão viver muito mais, porque eles estão muito próximos ainda disso. É interessante que o Talmud fala que realmente Adão e Eva foram as pessoas mais lindas que já viveram no planeta, porque eles não tinham nenhum pequeno defeito. Mais uma vez, a obra diretamente da mão de Deus. Então, quanto mais a gente vai se afastando, mais nós vamos vendo que a vida vai se encurtando. É interessante saber que há sábios que falam que nem todas as pessoas nessa época viveram tanto. Algumas pessoas tiveram mérito para viver muitos anos, mas outras viveram menos. Porém, você tem que prestar atenção em algo da Bíblia. Até onde você vê que as pessoas viviam tanto? Você vê as primeiras gerações. Se a gente fala de Adão até Noé, são 10 gerações. Noé, como a gente falou, 950 anos, Adão viveu 930 anos. Logo depois disso, nós não vemos mais essa longevidade, mesmo em pessoas muito puras e muito sagradas, como Abraão, Isaac e Jacó. A gente sabe a idade de Abraão, não chegou a 200, nenhum deles chegou a 200, tá? Eles chegaram a 175, 180 e assim por diante, mas nenhum deles, a gente vê também Sara, que acaba falecendo com 127 anos. Então há uma redução muito grande e essa redução ainda vai se tornar maior. Aonde houve a mudança, onde houve a transformação tão grande da humanidade? A resposta está na época logo antes do dilúvio,
e o próprio dilúvio, onde dois fatores aconteceram que você tem que prestar atenção. A Bíblia utiliza uma expressão muito dramática. E se arrependeu Deus que ele fez o homem na terra. O que aconteceu é que a própria Bíblia fala que existiam pessoas gigantes, mas que eles estavam fazendo muita maldade, especialmente roubo, idolatria e relações proibidas. Em outras palavras, o ser humano se corrompeu. Era um ser humano extremamente forte, poderoso, muito saudável, só que ele está praticando o mal. E como nós vamos ver, dois fatos acontecem por causa disso. O primeiro fato é que Deus fala, olha, se é assim, eu vou destruir agora a humanidade. Então ele vai mandar o dilúvio, ele vê aquele grande justo que sobrou na humanidade, que é Noé, ele dá para ele a ordem, olha, você vai fazer uma arca e de você eu vou fazer renascer a humanidade. Vamos ver se dessa vez a humanidade não comete os mesmos pecados que aconteceram anteriormente. Então, Noé, ele reúne a sua esposa, seus filhos, com as suas noras e os animais que ele coloca dentro da arca. Fora isso, não sobra mais ninguém. Então o dilúvio, ele vai marcar uma grande mudança na humanidade. A gente vai ver que essa mudança, ela não é somente técnica. Tem um lado técnico, mas tem um lado essencial. Então, Deus se arrepende de criar o homem porque ele está pecando, ele é muito saudável. E agora, o que acontece? Vem o dilúvio. Quando sai o dilúvio, Noé, que ainda vem da geração passada, e ele era uma pessoa com muitos méritos, ele vai viver muito. As próximas pessoas, a Bíblia não conta mais ninguém que viveu 700, 800 ou 900 anos. A gente não vê mais nenhum relato assim. Por quê? Primeira mudança é uma mudança física que Deus fez. Ou seja, o dilúvio realmente mudou o planeta Terra. Não existia mais a pureza, a beleza e tudo de tão saudável que existiu na criação original antes do dilúvio. O dilúvio fez uma transformação física que leva o ser humano a não conseguir mais viver tantos e tantos e tantos anos. Não há mais a capacidade do corpo dele se manter. Agora, a gente está falando aqui de um motivo técnico, que Deus faz uma transformação física no mundo, há uma impureza muito grande, tá? Então, não há mais a capacidade natural do ser humano viver tanto. Por que eu falo capacidade natural? Porque nós vemos nas gerações primeiras que mesmo pessoas más, elas viviam tanto, ou seja, a natureza, ela ajudava a pessoa, mesmo que ela praticava o mal, a ter uma vida muito longa, ou seja, esse era o plano original, mas agora muda esse plano vai mudar para todo mundo, ou seja, o mundo natural, a natureza, já não vai mais permitir que o corpo do ser humano possa se tornar quase imortal, de 1000 anos de existência. Esse é um lado. Porém, o segundo lado ele ainda é mais importante. O que aconteceu com o pecado do ser humano? O pecado do ser humano faz ele se juntar à sua parte material. Ele se corrompe, ou seja, a parte material ela se torna muito mais importante do que sua alma. Agora, se a gente parar para pensar, a alma é o componente do ser humano que é imortal. O corpo é a parte material. Tudo que é material envelhece, passa por desgaste e assim por diante. Então, a partir do momento que o ser humano ele está pecando, especialmente quando a gente falou de relações proibidas e o roubo, que são completamente materiais, então ele está focado nisso, Deus fala, ok. Então, a consequência do seu ato é que a sua parte material vai dominar a sua parte espiritual. Então, como a parte material ela envelhece, ela sofre desgaste, então o ser humano agora ele não tem mais tanta influência da alma sobre o seu corpo, muito pelo contrário, do corpo sobre a sua alma. Então a sua vida diminui. E isso começou, como eu falei,
antes do dilúvio. E quando acaba o dilúvio, e a gente vê que a humanidade não tem jeito, eles continuam pregando mal, muitas das pessoas, é claro que não todas, até que mais 10 gerações depois de Noé, chega Abraão e mais uma vez propaga a bondade, propaga o monoteísmo, propaga a justiça, propaga a caridade. Então a gente novamente vê, mas por um lado a gente vê um planeta Terra físico já corrompido e agora a influência que o corpo tem é muito grande e não vai ser retirado. Será que isso é para sempre? Isso é uma coisa que a gente vai ver alguma hora uma transformação. Por quê? Porque vai ocorrer a ressurreição dos mortos. A Bíblia também, ela mostra que a vontade de Deus é sim dar vida longa para as pessoas, mas para as pessoas que cumprem a palavra de Deus. Nós vemos duas passagens que falam explicitamente sobre isso no Deuteronômio. No capítulo 30 está escrito, quando a pessoa amar a Deus, dando ouvidos à sua voz, ou seja, na verdade, ouvidos à sua voz é cumprindo os mandamentos, os preceitos divinos e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a largura dos teus anos, dos teus dias. Em outras palavras, quando a pessoa ela consegue se conectar a Deus, ela consegue se conectar ao infinito. Então, o plano divino é esse, é que o ser humano esteja conectado com Deus. Se ele está conectado com Deus, então ele vai ter vida longa, é claro. E ele vai estar conectado muito mais com a alma, que é o que faz a vontade de Deus. A outra passagem, ela fala, escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os nossos dias e os dias dos nossos filhos na terra. Mais uma vez a gente vê que quando a pessoa faz a vontade de Deus, então ela tem o mérito de ter vida longa. Esse é o plano divino, essa é a vontade de Deus. Uma pena que a humanidade corrompeu essa vontade, tanto a nível físico, utilizando errado todos os presentes que Deus deu pra gente, tanto a nível espiritual, quando Ele dá muita força, muita ênfase, muito foco no corpo dele, na matéria e muito menos na alma. Então esse é um motivo, na verdade, não é nenhum castigo divino, é uma consequência do comportamento do próprio ser humano. Então até a gente não chegar a esse conserto, o ser humano ele vai ter que se contentar com uma vida curta e ele tem que aprender a aproveitar ela muito bem, porque passa muito rápido.